Oiê, meu nome é Andréia Pinheiro, sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduanda em neurociências do comportamento. A proposta de criar o Psicologia em Evidência é para que ele fosse um canal de troca entre vocês, a psicologia, as neurociências, né, e o conhecimento científico para que a gente pudesse desmistificar essas questões do dia a dia. Eu recebo nas minhas caixinhas do Instagram muitas perguntas de pessoas com dúvidas, né, de como aplicar às vezes as estratégias e as técnicas que eu vou passando lá no canal para ajudá-los no dia a dia, de como a gente fazer isso de forma prática, né, de como a gente aplicar isso no nosso dia a dia. E também muitas dúvidas sobre assuntos comuns do dia a dia, né, sobre os diagnósticos clínicos, sobre ansiedade, depressão, procrastinação e muitos assuntos, relacionamentos. E a intenção de criar esse canal foi essa, de que a gente pudesse se aproximar um pouco mais e que eu pudesse fazer desse canal também uma continuidade daquilo que é um valor para mim, que é trazer conhecimento e ajudar pessoas. E nesse primeiro episódio eu trouxe uma convidada, uma amiga querida, especial, a Camila, que vai trazer um pouquinho das dúvidas e dos assuntos. Vai ser um bate-papo super descontraído e leve, como eu quero que esse canal seja, que a gente possa se aproximar dessa forma. E eu queria começar já falando sobre um assunto que é o mais pedido do nosso canal, que é a ansiedade, mas eu trouxe uma convidada especial aqui. Oi, Andréia, eu estou muito feliz em ter sido convidada. Espero conseguir representar as meninas e os meninos lá em casa também. Como você disse, eu sou a Camila de Sá, eu sou mãe, sou profissional, sou esposa, dona de casa. Ansiedade, nossa, é quase um sinônimo das minhas qualidades também, né? Sim. E dos meus defeitos, mas assim, eu estou muito contente em poder sanar algumas dúvidas minhas e espero sanar também dos telespectadores. E eu acho que você vai conseguir sim, viu, Camila? Porque, principalmente nós mulheres, né, a gente se divide aí em múltiplos papéis, né, e não tem como, né, em algum momento da vida ou diante de novos desafios, a gente não sentir algum grau de ansiedade. Você sabe que eu aprendi com você? Eu sou consumidora das suas redes sociais. Sim. É uma fala sua que você falou até, a ansiedade até um certo ponto faz bem. Sim. Então isso para mim parece que deu um acalento no meu coração, porque eu tinha essa palavra como algo assim, nossa, um tabu. Se alguém falou, nossa, ela tá ansiosa, eu falo, ai meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Quando você trouxe isso para mim, falando ansiedade até um certo ponto faz bem, me acendeu uma luzinha. Peraí, qual que é o equilíbrio disso daí, né? Às vezes eu fico pensando no trabalho, aquela correria do dia a dia. Eu trabalho com metas. Então as metas batendo na porta, o mês terminando. Só que lá em casa eu tenho filhos me esperando, eu tenho meu marido, eu tenho uma vida caminhando junto. Isso traz uma ansiedade que trazer esse equilíbrio me causa um pouco de medo. Então eu queria que você me ajudasse também as meninas lá em casa que sofrem do mesmo problema. Como tentar equilibrar esse medo, essa ansiedade, para que ela fique equilibrada e não ultrapasse do limite da normalidade. Ótimo, perfeito, Camila. E é muito disso, sabe, que vem na minha caixinha do Instagram. As pessoas perguntando, né, olha, eu trabalho com metas, né, ou eu trabalho em determinadas organizações onde eu sou muito cobrada, muito questionada, né, e fora isso tem as outras questões múltiplas da vida, né. De fato, a ansiedade é uma emoção, como as outras emoções, né, que tem uma função evolutiva na nossa vida. Ela tem uma função protetiva no intuito assim de nos proteger de possíveis acontecimentos ou de possíveis ameaças que a gente possa sofrer. Mas, por exemplo, a ansiedade, mais no dia a dia, a gente percebe, por exemplo, você tem algo para fazer, um projeto para desenvolver, isso gera um determinado grau de ansiedade que te motiva a se preparar, a buscar o conhecimento para determinadas questões, né? Por exemplo, tenho metas para bater, como é que eu vou me organizar para chegar nessas metas, conseguir batê-las? Dentro de um grau normal,
talvez a gente possa pensar aí em resolutividade. Então, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Eu posso conversar com a minha equipe, um membro dessa equipe pode fazer tal coisa e tal coisa. E é uma ansiedade esperada, que a gente diz que te mobiliza para a ação também, de alguma maneira. Quando a gente vai falar de ansiedade patológica, a gente já está dizendo de algo que escapa um pouquinho disso, né? Então, assim, ela começa a ficar mais difusa. Então, a pessoa, né, como você, como as outras pessoas, tem vários setores da vida, né? Vamos distribuir assim: Camila mãe, a Camila profissional, a Camila esposa, a Camila amiga na vida social. A ansiedade passa a ser um componente que está difuso em todas essas áreas da vida. Então a pessoa passa a se sentir preocupada o tempo todo com algo que ela precisa ter algum controle. Como assim? Então, seria uma questão assim, né? O ponto X da ansiedade patológica é aquela questão muito relacionada à intolerância à incerteza. Então, a ansiedade está muito relacionada à intolerância à incerteza. Quando eu não tenho certeza sobre algo, isso gera um estado mais ansioso. E aí, o que a pessoa faz para tentar compensar isso? Para ter um pouco mais de controle. Se eu não tenho certeza, eu não tenho controle, eu não sei o que me espera, né? Ela não tem uma previsibilidade. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a se preocupar. Como se preocupar desse para ela esse componente de previsibilidade e controle sobre as coisas, né? Então, assim, meu chefe colocou metas para eu desenvolver, mas e se eu não alcançar? Ela para de resolver de fato o problema, ela não está lá criando estratégias, mas ela tá lá. E se eu não conseguir bater essa meta? Eu posso ser mandada embora. E se o meu chefe não gostar? Ele pode me substituir. E tem uma pessoa na minha equipe que entende mais disso do que eu. Ele pode, né, ocasionar... Então, o foco não passa a ser, de fato, resolver aquele problema. Passa a tentar se preocupar com uma ameaça futura de que pode acontecer alguma coisa. Então ela começa a prever: e se eu não for bem? E se eu não acontecer? Então ela começa a se preparar para fazer as coisas no dia a dia, né? Então a pessoa vai dormir e pensa: nossa, mas amanhã eu tenho algo lá no meu trabalho, mas também tem uma questão da escola, né? Marcar uma reunião na escola da minha filha e eu não vou conseguir ir, mas o que minha filha vai pensar? O que as professoras vão pensar ao meu respeito, né? E também, se eu faltar, eu perco lá os prazos que eu tenho para entregar. Então, você vê o dilema, muitas vezes. Talvez nesse momento, né, assim, o mais satisfatório, mais próximo de algo saudável, seria: opa, peraí, amanhã tem uma reunião, né, da minha filha. Talvez nesta reunião eu não possa ir, porque eu não me programei, não conversei lá na empresa, né, ou tenho outras prioridades aqui que eu tenho que ir, né, eu posso explicar isso para minha filha, né, eu posso dizer para ela que numa próxima reunião eu vou me esforçar para estar, né, tira esse peso, né, de nós como mãe, né, de que a gente não está acompanhando. Ou vou conversar na minha empresa, que eu também tenho, né, esse outro lado, preciso participar de algumas reuniões, gostaria de saber como é que eu poderia resolver essa questão. Aí a gente está aplicando resolução de problemas, né? Então você deixa de se preocupar para pensar em estratégias para resolver aqueles problemas. Então a ansiedade, de alguma maneira ali, né, de antecipar algumas coisas, ela foi produtiva nesse sentido, né? Que é diferente dessa ansiedade que a gente começa a pensar e ruminar. Né, porque eu não fiz, porque eu não dei conta, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né? A minha filha foi para a faculdade, né? Minha filha está na faculdade à noite, e ela costuma chegar todo dia 10 horas, ela ainda não chegou, né? São 10h30, ela não chegou. O que pode ter acontecido? É natural que a gente pense assim: será que aconteceu algo? O que aconteceu? Ela, né, tem um horário que ela chega sempre. Então o que eu posso fazer? Mandar uma mensagem, né, esperar um pouco. Mas a ansiedade patológica, ela já começa: provavelmente aconteceu alguma coisa de ruim, provavelmente pode ter sido um acidente, o que será que aconteceu com a minha filha, né? Então a pessoa começa a projetar desfechos futuros mais catastróficos, né, de maiores prejuízos, mais negativos. E aquilo vai gerando nela o quê? Angústia, aflição, sintomas físicos, né? Pode ter taquicardia, pode ter sintomas fisiológicos, tontura, náusea, né, enxaqueca, que a gente vê muito. Então,
Se esse componente da ansiedade, ele passa a ser algo tão difuso, que gera esse tipo de pensamento distorcido, que altera a forma como a pessoa se sente, né? Que ela praticamente fica o tempo todo angustiada, né? Porque se ela tem pensamentos relacionados às demandas da vida de uma forma mais negativa, porque ela acredita que se ela se preocupa, ela está se preparando, porque tem essa crença, né, sobre a preocupação. Não, mas isso só deu certo porque eu me preocupei. Se eu não tivesse me preocupado, não teria dado certo. Ledo engano, porque o que fez com que o resultado fosse positivo foram as ações que você tomou. Não foi a forma, a sua preocupação que te levou a que aquele fator tivesse um bom desfecho, mas sim as ações que você tomou no seu dia a dia para que aquilo pudesse acontecer. Faz sentido para você, Camila? Total, você conseguiu organizar, assim, na minha cabeça, porque eu só ouvi verdades aí. Já comecei até a imaginar, realmente, dar aquele, né, por exemplo, meu filho anda de moto, aí eu falo, meu Deus, a moto, eu já fico pensando. Quem nunca, meu né? Meu Deus, eu falo, mas aí, o que eu posso fazer hoje? Eu vou te falar o que eu faço, mas eu gostaria que você falasse com mais propriedade. Para mim, tá começando a dar certo. Eu paro, organizo, porque eu tenho que parar, eu tenho que fazer com intenção. Sim. Porque se for sem intenção, no automático, eu já tô pensando no pior, meu coração já tá acelerado. É exatamente tudo que você disse. Eu paro, coloco intenção e falo, peraí, gente, tá tudo bem. Notícia, eu coloco isso na minha cabeça, notícia ruim chega primeiro. Exato. E eu falo, calma, pode ter acontecido N coisas. A aula pode ter ido até um pouco mais tarde, o conteúdo tá legal, pode ter. Ou de repente meu marido tá na estrada, ele trabalha viajando, eu falo, não, mas tudo bem, às vezes o show foi até um pouco mais tarde. Mas eu tenho que colocar intenção e me forçar a pensar assim. Eu ainda não é natural. O natural, eu vou no catastrófico. Exato, é perfeito, Camila, perfeito. Porque o que a gente faz? A gente não pega esse primeiro pensamento e se fusiona a ele. Né? Porque ele é uma hipótese possível? Sim. Né? A gente não tem como zerar. Né? A gente não tem essa previsibilidade. É uma hipótese? É. Mas existem essas outras alternativas. Sim, pode ter acontecido alguma coisa? Pode, mas a aula pode ter se atrasado um pouco mais, tá sem sinal de celular, né? Talvez ele parou um pouco para conversar com os amigos, notícia ruim chega e notícia boa chega também, né? Então, assim, eu começo a criar outros cenários, outros desfechos possíveis e realistas para aquilo. E aí o que acontece? A minha regulação emocional também vai ficando mais estabilizada. Eu saio daquele lugar de total angústia, sem ter previsão do que está acontecendo, para pensar em cenários possíveis. E isso faz com que tenha uma melhora do meu estado emocional. Porque se eu pensar, não, ele tá batendo um papo com os amigos, né, ou a aula se atrasou, muito provavelmente a emoção que eu vou sentir, qual que é? De tranquilidade e tal, eu tô ali ainda meio, né, receosa, mas já me gera uma sensação maior de conforto. Diferente do que se eu estiver pensando, não, mas ele chega sempre esse mesmo horário, ele podia ter me avisado, ele sempre me avisaria, né, como se essa previsibilidade te desse esse controle. E se você perdeu isso, você não sabe o que aconteceu, algo ruim aconteceu. É o processamento da ansiedade. Tá? É a gente querer o tempo todo ter controle sobre as coisas. Mas o principal deles é a gente se fusionar a esses primeiros pensamentos, né? E não procurar ver alternativas. Então, quando você diz e fala, eu paro e penso, eu forço a pensar. É isso mesmo, eu forço a olhar para a situação de outras formas, que é aquilo que a gente chama na psicologia de flexibilidade cognitiva, né? Não é um único pensamento, não existe só uma forma, uma maneira de se pensar e principalmente dos desfechos que acontecem, né, com as pessoas no dia a dia. E falando como mãe, a gente já tem isso de querer estar tudo no nosso mão, né? A gente quer os pintinhos embaixo da com certeza. Então, assim, eu acho que é ir contra, vai me corrigindo, por favor, é ir contra, de repente, até algo natural, abre aspas e fecha, que a gente acredita ser uma maneira de proteger. Sim. Eu sou consumidora de terapia, então eu faço terapia e hoje eu consigo falar isso para você, que eu paro, penso, porque eu me trato há muito tempo, porque naturalmente vem essas catástrofes na minha cabeça.
Por exemplo, para quem está lá em casa e de repente ainda não tem alguma dica, ou até para mim também, eu quero saber se existe alguma dica, assim, como que eu faço para mudar essa chavinha do tipo, de respiro e faço o quê? Para parar de pensar nisso? Eu tenho alguma coisa? Essa sua última fala que foi muito interessante, né? As pessoas acreditam, a gente acredita de forma geral que a gente precisa ter controle sobre os nossos pensamentos, né? Como é que eu faço para controlar isso? Mais ou menos isso. Né? E a ansiedade é muito isso, essa questão da gente estar sempre em busca de controlar. Então, geralmente, quando as pessoas têm esses tipos de pensamentos, ou ela se fusiona naquilo e ela, né, dá vazão aos pensamentos e às emoções, né, e aquilo vai naquele fluxo, ou a pessoa tenta brigar. Eu não quero pensar isso, vou tentar, né, deixar de pensar isso. E na realidade, né, como uma dica, e é uma coisa que a gente usa muito no processo psicoterapêutico, dentro, né, da abordagem da terapia cognitiva, que é esse questionamento de fato dos nossos pensamentos, né? Então, assim, olha, meu filho, como esse exemplo que você disse, né, meu filho chegou atrás, deu o horário do meu filho chegar e ele ainda não chegou. O que será que pode ter acontecido? Tô aqui preocupada, né, o coração apertou, sei lá, né, como mãe, ok, vou esperar mais um pouco, porque, né, aí vou olhar as alternativas. Pode ter acontecido algo? Pode. Mas também pode não ter acontecido nada, né? Pode ser que ele se atrasou, ficou batendo um papo lá na saída, pode ser que o professor segurou um pouquinho, né, a mais na aula, sei lá, no caminho tá sem o sinal do celular, né? Ou até mesmo não quer pegar o telefone porque tá dirigindo, alguma coisa assim. Tem outras possibilidades. Tá, olha, pode ter acontecido essas variáveis todas, eu posso esperar aqui uns 30 minutos, 40 minutos, caso ele não chegue, aí eu preciso tomar algumas providências. E aí o que eu posso fazer? Vou ligar, posso ir até a faculdade, posso ligar para um amigo, posso... Aí a gente vai pensar numa série de coisas que a gente pode fazer com relação a isso. Né? Olha, ele sempre chega ao mesmo horário, né? Ele tem essa rotina, então escapou disso, opa, é uma coisa diferente daquilo que acontece, né? Então vem uma preocupação. Agora, você imagina aquelas mães, né, que o filho chega cada dia num horário, uma hora porque ficou, outra hora porque saiu, tem maior autonomia para chegar, né? Se ela ficar o tempo todo tentando vigiar e tentar ter controle, como se assim, se eu me preocupar, é como se eu impedisse de que algo ruim acontecesse, né? A preocupação também tem essas crenças. Como se eu estivesse aqui me preocupando, né? Eu prevenisse, né? Que algo ruim acontecesse. E a gente está sempre em busca do quê? Na ansiedade, na preocupação, dessa previsibilidade. Né, de tentar ter algum controle, porque ficar aqui sem ter, né, nenhum controle e previsibilidade alguma, com essa incerteza, gera muita angústia. E é um exercício diário. É um exercício diário, né? E tem pessoas, né, Camila, agora só uns dados assim, né, para trazer para você e para o pessoal. A ansiedade, a ansiedade mais patológica, né? As pessoas normalizam demais a ansiedade no dia a dia. E tem pessoas que sofrem há anos com ansiedade, não entende que esse fluxo que eu expliquei aqui agora, da preocupação, de tentar, isso causa um prejuízo muito significativo na vida da pessoa. Né, porque vira um estado, né, eu digo que é como se fosse um estado de espírito, a pessoa funciona desta forma o tempo todo, né, então é a preocupação com o filho, então é a preocupação com o horário, né, ela bota aquelas normas, aquelas regras, então tem que ser daquele jeito, se sair um pouquinho daquele script, a pessoa já sofre com isso, mas ela acredita que como as coisas vão dando certo, é um jeito dela, eu sou assim, como se fosse a sua característica de personalidade. E a ansiedade não é característica de personalidade. A ansiedade é um sintoma, é uma emoção, mas quando ela está patológica, ela se torna um sintoma, porque ela traz prejuízos cognitivos para a pessoa, ela traz prejuízos relacionados às emoções, os sentimentos, porque a pessoa passa a ficar muito mais angustiada, tensa, né, com o humor mais irritável, entristecido. Ela tem prejuízos comportamentais, porque ou ela quer se antecipar o tempo todo fazendo coisas, ou ela passa a evitar muitas situações. Porque se ela prevê que o desfecho vai ser ruim, e a ansiedade aumenta demais, ela sente aquilo muito, o que ela, na maioria das vezes, faz? Ela evita, ela deixa de fazer aquilo.
Mas ela deixa de fazer porque ela não tem coragem? Não, é porque tem um resultado aí, um primeiro impacto. A pessoa se alivia da ansiedade, mas ela deixa de concretizar coisas importantes para a vida dela. Então ela quer fazer como nós aqui hoje, né? Eu fiquei super tensa, nervosa, né? Meu primeiro episódio, um projeto novo, é muito legal. Mas eu fiquei tensa. À medida que eu me fusiono com os meus pensamentos e penso, acho que isso não vai dar certo. O que será que as pessoas vão achar? Será que elas vão gostar? Será que elas vão interagir? Será que elas vão se sentir representadas? Né? Será que vai ficar um bate-papo gostoso? Eu poderia pensar, né, se a minha ansiedade não tivesse tão alta, eu poderia pensar, mas isso, eu posso ir, né, revendo os próximos episódios, eu posso ir ajustando, né, eu posso fazer enquetes nas minhas redes, aproximar mais as pessoas, eu posso traçar uma série de estratégias para que eu possa melhorar a produção, o podcast, né, as outras redes sociais, essa interação com o pessoal. Mas eu também posso pensar, imagina, eu posso sentir vergonha, as pessoas podem não assistirem, as pessoas podem não entrarem, alguém vai fazer uma crítica, eu posso errar, eu tenho muito vício de linguagem, eu falo né o tempo todo, sabe? E às vezes eu mesmo fico me recriminando, Andréia. Agora, se eu for me apegar a todas essas coisas, muito possivelmente eu vou ficar muito angustiada. E aí, o que eu vou fazer? Talvez eu desista, né? De falar, eu posso deixar isso para depois, para um outro momento, para um outro episódio. Naquele momento que eu desisti, eu senti uma ansiedade. Eu senti um alívio da minha ansiedade. Só que eu deixei para trás algo que era valioso para mim, valoroso, importante. Né? Então, eu me alivio da minha ansiedade, mas eu deixo de fazer algo que é muito importante para mim. Pode vir uma frustração depois. E aí depois vem a bola de neve, né? Porque assim, e vira um jeito de funcionar. Porque se eu aprendo que quando eu deixo de fazer algo, ou eu fujo de alguma situação, eu me sinto melhor, eu me sinto bem aliviada, muito provavelmente em outras situações que isso me gere muita ansiedade, né? Talvez eu faça a mesma coisa. Isso pode ser numa conversa na minha casa com meu marido, pode ser no meu trabalho, numa tomada de decisão, né? Na hora de botar um limite no meu filho. Imagina que eu fico receosa, né, de botar um limite, porque eu tenho medo, mas eu venho na minha cabeça, mas o meu filho não vai gostar, e o meu filho, né, vai ficar chateado, meu filho vai achar que eu sou uma mãe chata, porque as outras mães deixam e eu não vou deixar. Se eu estiver presa nesses pensamentos e não estiver entendendo o porquê que eu tô tendo aquela tomada de decisão, é mais tranquilo eu me aliviar daquilo que eu tô sentindo, né, do que de fato continuar sentindo ansiedade, aquele desconforto, não ter certeza de como vai ser o desfecho, mas acreditar que aquilo está sendo feito porque é valoroso para mim, é importante que aquilo continue, entende? Fez muito sentido e eu começo, você vai falando, vai me dando insights e eu vou pensando na minha vida no todo mesmo, pensando de repente até no trabalho, né, ou dentro de casa com convívio ali coletivo com a minha família, de repente aquela ansiedade de eu não estar vivendo agora, o momento presente, pensando porque eu tenho algo para entregar, ou vai ter uma festinha que seja, porque eu quero programar tudo, porque como eu trabalho, então eu tenho que correr para fazer a lista, Só que nisso eu acabo causando uma ansiedade, não só comigo, e todos que estão ali do coletivo, porque eu começo a querer delegar e cada um tem seu tempo, né? Lá em casa é muito claro hoje isso para mim. Eu vejo todos assim, cada um no seu, e todo mundo sai, mas cada um no seu tempo. E eu, por tentar ser mais dominadora, eu sou 220. Então, de repente, eu quero que todo mundo acelere. Aí eu paro, eu tenho que fazer aquele exercício de parar, pensar, colocar intenção no que eu tô... Falo, gente, calma, tá no momento dela, no momento dele. Porque eu sei que a minha ansiedade, às vezes, acaba atrapalhando o convívio. E coloco eles ansiosos também. Sim. Porque se eu tô pensando, não é o que tá acontecendo hoje. Eu não tô tomando café com eles. Eu tô tomando café correndo, falando do que eu tenho que fazer daqui 15 dias. Exato. E existe uma técnica, né, que a gente utiliza muito, né, em consultório e que está muito disponível hoje, sabe, em livros para o público em geral, que eu gosto muito, que a gente chama de mindfulness, né, que tem uma parte disso que você falou, que é colocar atenção de forma intencional nas coisas. Porque veja, como você mesmo disse, eu tenho uma festinha para daqui 15 dias, mas eu já estou lá no meu 220, agitando todo mundo. Só que até chegar a esses 15 dias, durante o seu dia todo, você tem uma série de coisas para que você tenha que fazer, resolver,
botar foco, botar atenção. Agora imagina, você tá aqui nesse bate-papo comigo, né? E tá pensando, eu preciso ir embora correndo porque eu já tô atrasada, porque eu tenho um trabalho. Muito provavelmente, seu trabalho, você vai pro trabalho, você vai fazer as coisas. Só que esta vivência aqui, essa experiência que a gente tá tendo aqui hoje, ela vai ser percebida talvez como uma forma, não é ruim, mas mais ansiogênica, no sentido assim, tá bom, tá gostoso, mas ao mesmo tempo eu tô preocupada com aquilo que eu tenho que fazer depois. Você não tá com foco naquilo que você precisa, né? E isso também é um ponto que gera muita ansiedade nas pessoas, porque as pessoas estão fazendo determinadas coisas, tarefas, mas elas estão pensando naquilo que ela vai precisar fazer, em outra coisa que ela vai precisar entregar. Então veja, a sua atenção está dispersa, ela não está totalmente voltada para aquilo que você está fazendo, né? Que é uma outra queixa muito grande que a gente recebe em consultório, é de que as pessoas, eu tô com problemas de memória, estou muito esquecida, né? E se a gente for avaliar, fazer uma investigação, né? Às vezes até pedir uma consulta com um especialista, o problema não é na memória, o problema está relacionado à atenção. Porque você imagina, uma pessoa que está sempre preocupada com alguma coisa, ela está com foco em milhares de coisas ao mesmo tempo, né, de que ela precisa fazer, do que ela precisa dar conta, mas ela, naquilo que ela precisa, naquele momento, ela não consegue fazer. Então ela não consegue recrutar, né, aquilo que ela precisa de atenção, concentração, memória, trazer, né, evocar os aprendizados que ela tem sobre aquilo para que ela desempenhe aquilo que ela está fazendo de forma mais satisfatória. É porque ela está fazendo aquilo, mas, né, porque aquilo que o pessoal fala, um olho no peixe e outro no gato, né? Se a gente pensar nisso, não é legal, né? O legal é você estar fazendo aquilo e focada naquilo. Isso também é uma estratégia muito eficaz para diminuir os níveis de preocupação e ansiedade. Porque se você está com foco aqui, você não está dando brecha para que esses pensamentos ansiogênicos, né, preocupado com as coisas, fique ali o tempo todo, né? Agora, você está aqui fazendo uma coisa e de repente veio uma preocupação com alguma coisa, você diz, não, eu não quero pensar nisso agora, eu não vou pensar nisso agora, eu não posso pensar. Você está lutando contra isso, aí ele vem. Ele continua ali, né? A gente chama dos pensamentos, porque eles vêm, eles são automáticos, eles vêm, eles aparecem. Como o nosso fluxo de pensamento é muito grande durante o dia, que a gente não tem essa percepção. Mas vem pensamentos catastróficos, vem pensamentos de derrota, vem pensamentos de excitação, de euforia, várias coisas acontecem. Mas geralmente a gente tem essa percepção de coisas que são mais ameaçadoras. A gente bota um foco nisso. Tá muito baseado no nosso processo evolutivo. Mas se você estiver focada nisso que você está fazendo, essa preocupação até vem, mas você exercita botar o foco de forma intencional nisso daqui. Não é que você está lutando, que você não vai pensar sobre aquilo. Talvez você até tenha que ter um momento de fato para se preocupar sobre aquilo, para pensar em estratégias de como resolver aquilo. Mas agora, no momento, se você estiver focada nisso aqui que você está fazendo, é provável que esses pensamentos vão passando, se dissolvendo, né? Então, na terapia também a gente ensina técnicas de distração, né, das preocupações, estratégias para você poder ter um tempo para pensar nessas preocupações, né? Pessoas que são hiper preocupadas. Olha, eu vou tirar um tempo do meu dia, 1 hora do dia para me preocupar. Então eu vou me preocupar aqui com a questão do horário da escola, com as reuniões dos meus filhos. Você faz uma lista de tudo que você quer se preocupar. E você para naquele minuto e se preocupar e pensa sobre aquelas coisas. Porque você tem 1 minuto para se preocupar. Essa é uma estratégia que a gente usa em terapia cognitiva, né? Mas também em alguns momentos a gente usa de distração, né? Deixa eu botar meu foco, tentar distrair o meu foco disso para ver se eu consigo, né, continuar produzindo aqui aquilo que eu preciso, vivendo de uma forma, né, que possa ser mais tranquila, menos angustiante ali naquele momento. Outra coisa que a gente usa também na terapia para ajudar, né, aí a gente está falando de estratégias, né? Você trouxe essa questão de botar o foco nos pensamentos, pensar em alternativas. Essa é uma, a gente está trabalhando o quê? A parte cognitiva, né, do raciocínio, mais de evidência das coisas, né? Tem essa questão das sensações fisiológicas, porque tem pessoas que elas sentem muito, elas têm essa percepção da ansiedade mais corporal, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ataques de pânico, as pessoas têm essa preocupação relacionada aos sintomas físicos, né? Então, por exemplo, uma taquicardia, uma respiração mais ofegante, a pessoa pode perceber aquilo como assim, nossa, o que será?
Eu estava aqui, estava bem, eu não estava sentindo nada, de repente, será que eu não estou bem? Será que eu estou com algum problema, né? Será que eu estou doente, algum problema cardíaco? Então, para essa excitabilidade mais fisiológica, orgânica, a gente tem estratégias de respiração compassada, respiração diafragmática, uma respiração mais lenta, né? Inspirar lentamente, né? Expirar de forma lenta, segurar um pouquinho a respiração. Então, assim, por algum tempo, né? Fazer isso durante algum tempo, até você perceber que o corpo, né, tá respondendo aquilo. O relaxamento muscular progressivo é uma outra técnica, né, de você perceber essa tensão e o relaxamento no corpo, ajuda a relaxar, então também diminui essa excitabilidade fisiológica, né, o nosso sistema nervoso autônomo ali, né, e como o nome já diz, ele é autônomo, a gente não tem controle sobre, ele vai, né, também tendo essa percepção aí do ambiente, que as coisas já estão se tranquilizando, né, e até os pensamentos, né, você consegue relaxar um pouquinho o corpo e os pensamentos, o fluxo de pensamentos começa a melhorar. Então, assim, existem estratégias para lidar melhor com a nossa ansiedade no dia a dia, né, é que, assim, às vezes a pessoa demora tanto de buscar ajuda, que isso chega num nível, né, que já está muito alto, então a pessoa, né, já tem algumas alterações de sono, a pessoa vai dormir, não consegue dormir porque está hiper preocupada, ou acorda no meio da noite, não consegue voltar a dormir, né? Não sei se você já sentiu, né? Às vezes a gente tem isso, né, de forma esporádica, mas tem pessoas que passam por isso diariamente, né? Tem pessoas que estão sempre se queixando de crises de enxaqueca, né? A síndrome do intestino irritável é muito comum, náusea, sudorese excessiva, dor de cabeça. Tem uma sintomatologia, né? E é muito comum as pessoas irem buscar ajuda médica e chegar lá e os médicos fazem exames, e dizem, olha, você não tem nada, o que você tem é psicológico. É aí uma tijolada para a pessoa. Falo que, assim, no intuito de ajudar, mas assim, a pessoa, como eu não tenho nada? Eu tô sentindo no corpo, eu não tô conseguindo dormir, né? Como é que eu não tenho nada? E isso ajuda muitas vezes a gente criar esse estigma, né? Sobre esses processos mais psicológicos, mais mentais, né? De que, assim, se nenhum exame detectou que eu tenho alguma coisa de uma dimensão que eu não tenho esse controle, que eu não sei o que é, né? Então, a pessoa, ao invés de buscar ajuda, ela evita e ela continua sofrendo daquilo por muito e muito tempo. Para mim hoje é muito tranquilo trazer à tona, eu digo até algumas fraquezas, mas por quê? Porque hoje, com tratamento, eu vejo que eu estou querendo melhorar. Porque há um tempo atrás, eu achava que era a minha verdade absoluta. Eu achava que não, eu tô preocupada porque eu quero o melhor pro meu filho, eu tô preocupada porque eu preciso bater aquela meta, eu tô preocupada com a festa daqui 15 dias porque eu quero entregar o meu melhor. Então eu me cobrava e achava aquilo lindo, como se eu estivesse fazendo o melhor. Só que eu não vivi um momento, como você disse. E fisiologicamente, desconto no quê? Poderia vir a descontar no quê? Comida, às vezes eu não estava com fome, eu queria saciar algo momentâneo. Então, eu colocando intenção hoje, então por isso que eu falo com muita tranquilidade, porque eu já estou num processo hoje que eu consigo ver a intenção nisso, né? Então eu falo, opa, quando eu vejo alguma coisa fora da minha normalidade, eu falo, opa, peraí, já me acende, eu já paro, respiro, coloco intenção naquilo e falo, ufa, né? Mas até chegar aqui foi um árduo caminho, viu? Sim. Então, assim, foi muita terapia ali de auto se conhecer, para eu entender de fato os meus sentimentos, até da minha resposta rápida, porque às vezes eu ia já dar uma resposta rápida que eu não escutava para entender, eu escutava para responder. Exato. Eu estava sempre armada, tô pronta, eu sou, como eu disse, 220, mas eu quero responder, eu não quero... Agora eu já, peraí, deixa eu entender o que ela está querendo dizer e como eu posso devolver essa resposta. Não que eu vá responder o que você quer ouvir, necessariamente, mas deixa eu entender o que tem na entrelinhas ali. Então, hoje eu consigo ter essa calma através... Eu falo porque eu sou apaixonada mesmo pela terapia, porque realmente mudou o meu sentido ali de vida. Eu me sinto hoje mais 110, ainda não sou 110 não, mas um pouquinho menos. Sim. 220, e isso hoje para mim eu acho o máximo,
Se falasse isso lá atrás, um tempo atrás, sem eu ter esse autoconhecimento, eu ia falar, imagina, 110 pra mim, a pessoa é devagar demais. E eu já acho tão lindo, eu queria chegar. Às vezes a gente não tira, né, os 360 e os 180. Então, olha como é bonito e interessante conhecer que todo mundo tem coisas boas, né? E querer também estar no lugar do outro. Então, isso pra mim foi assim, abriu uma luz, sabe? Então, assim, o meu convívio melhorou. E eu falo o meu convívio comigo, não que tivesse reclamação de fora. Se tinha, eu não chegava até mim. Mas assim, não que tivesse. Então, por isso que eu sinto eu fico muito tranquila em falar, abrir sobre esse assunto, porque eu sei que não sou só eu. Então, hoje eu começo a observar, que eu falo, olha isso, né? Eu vejo a minha filha quando tem prova da faculdade. Ela sempre se dedicou muito, mas ela se cobra demais. Hoje eu consigo chegar nela e falar, calma, eu tô vendo o seu melhor. Se a nota não for da maneira que você fez, eu tô vendo o processo que você fez. Se fosse lá atrás, não, mas como você não conseguiu uma nota? Então você não estudou direito? Não sei o que está passando, porque acontece N coisas, né? Então eu consigo hoje ter essa maturidade. Então eu fico muito tranquila e feliz em saber, André, de verdade, que alguém que está lá em casa escutando consiga fazer sentido para elas também, porque é transformador, a gente vive melhor. Eu te falo, a gente vive melhor. Acertamos em cheio, né? De trazer a Camila nesse primeiro episódio. E é isso mesmo, né? E a Camila tá nesse processo, ela disse, né? Um processo psicoterápico, tá conseguindo, né? Ter mais qualidade de vida, né? Camila tá mais calma, tá conseguindo ter essa maior perspectiva, né? Ampliar nessas alternativas aí. Isso ajuda a gente, é muito realizador, eu acredito, né? Ter esse outro olhar, né? Para aquilo que é diferente, para aquilo que não está no nosso tempo, está no tempo do outro, né? Respeitar as diferenças, conseguir lidar de uma maneira melhor, né, que eu contribua, né, que eu possa ajudar os que estão próximos e também que a gente não tumultue o ambiente ali, né, porque como você disse, e é muito comum que a gente faça isso, à medida que a gente está muito ativada emocionalmente, né, isso passa para dentro dos ambientes onde a gente está. Agora, público de casa, né, por exemplo, que não tem essa possibilidade de fazer um processo psicoterápico, de passar por esse autoconhecimento, o que a gente podia deixar aqui para eles? O que eu podia trazer, né, para vocês? É muito dessa percepção de que, primeiro, a ansiedade, de alguma maneira, ela é algo esperado, protetivo. É natural que a gente sinta ansiedade. Então, sentir ansiedade, se sentir ansioso em algum momento, não necessariamente é algo patológico. A ansiedade passa a ser patológica, né? Pode estar se transformando em algo mais adoecedor, quando o grau de preocupação, né, de medo, de esquiva, de evitação, está alterando o seu funcionamento, está trazendo um prejuízo significativo para você e um sofrimento também, né, para você e para as pessoas talvez que convivam ao seu redor, porque talvez a própria pessoa que esteja sofrendo, né, de ansiedade não perceba, mas os demais, os que estão à volta da pessoa, percebe, nossa, ela é muito agitada, nossa, ela é muito preocupada, nossa, mãe, né, eles falam, nossa, mãe, nossa, de onde você tirou isso, nossa, nada a ver, né, eu atendo às vezes adolescentes, eles falam, minha mãe, nada a ver, olha o que ela pensou, olha, né, e é verdade, a gente tem esse mecanismo mesmo, mas de que entenda algo assim, né, então assim, sentir ansiedade em algum momento é até protetivo, né, a gente precisa se preparar, se organizar para as coisas, mas o segundo momento, o segundo passo, qual que é? Opa, deixa eu checar aqui algumas coisas. Né, as primeiras coisas, será que esse pensamento que está passando aqui na minha cabeça, ele é 100% realista? Ou eu estou deduzindo, eu estou achando, eu estou prevendo alguma coisa? Já aconteceu isso em outras ocasiões? Nas outras ocasiões, meu filho já chegou aqui algum dia atrasado? Já? E aquele pensamento que eu tive de que algo ruim aconteceu, foi o que aconteceu de fato? Muito provavelmente não. Na maioria das vezes não é o que acontece. Então, lembrar desses fatores e pensar em alternativas. Pode ser um professor que atrasou, pode ter parado para conversar com alguém, pode estar batendo um papo, pode ter N outras situações que estão acontecendo, não somente aquela. Então, essa é uma estratégia para a gente começar a aprender a entender a ansiedade. Segunda, a gente precisa treinar. Não adianta a gente querer fazer isso em momentos que a gente está mais ativado, já está ansioso. Então, eu digo que a gente aprender a ter uma rotina, né, de acordar,
Se puder fazer isso, né, um pouquinho antes, acordar com calma. Fazer esse exercício de botar atenção ali em alguma coisa, e pode ser na própria respiração. Respirar de forma leve, tranquila, voltar de forma intencional, né, para a sua respiração, né, como é que você está respirando, como é que o ar está entrando, como é que o ar está saindo. Isso tudo já é aquele exercício de botar atenção de forma intencional em alguma coisa, tá? Você pode fazer isso com a respiração, você pode fazer isso observando uma paisagem. Para que tudo isso, esse treino? Para um momento que você tiver sequestrado aí pelos pensamentos de ansiedade, de catástrofe ou de perigo que possa estar acontecendo, ou de um desfecho ruim, você possa se lembrar que você está ali meio que preso ao fluxo dos seus pensamentos, mas que, na verdade, você tem que voltar o foco para aquilo que é importante no momento presente. E se de fato o que precisa que seja, né, o foco naquele momento é a atenção nesta preocupação, então talvez você possa pensar, tá, eu estou preocupada aqui que meu filho, né, não chegou, né, o que eu posso fazer? Posso dar um tempo, posso esperar 30 minutos, ou já passou muito tempo do horário que ele chegou, eu já liguei e ele ainda não me respondeu. Ah, eu posso ligar na escola, meu filho esteve aí na aula, né? Você vai pensar em estratégias para resolver isso. Tá? Então, assim, essas são estratégias que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo psicoterápico, mas é uma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Uma outra coisa que eu quis trazer também para o Psicologia em Evidência, além dessas dicas que a gente pode fazer no dia a dia, são dicas de leitura, e também eu vou deixar alguns links aqui no nosso canal para que você possa fazer o teste. Será que eu sou ansioso mesmo de fato? Será que aquilo que eu achava que era ansiedade não é? Então eu vou deixar uma escalinha, tá, que é aberta para todo mundo possa fazer, não é um teste psicológico, mas é uma escala que pode dar uma ideia, tá? Que você vai fazer e vai responder e vai ver ali, né? Como é que tá essa questão relacionada à ansiedade, tá? Se ela tá num grau mais leve, mediano, e aí também você pode se direcionar, se procurar, né, alguma ajuda específica, ou se uma leitura, né, que eu vou trazer livros também para que vocês possam ler em casa, que possa ajudar nesse contexto. E eu gostaria muito que vocês deixassem mais perguntas, dúvidas, mesmo sobre esse episódio de hoje, sobre o que a gente conversou, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, né, pesquisar. Andréia, fiquei com dúvida naquilo que você falou, eu vou trazer isso várias vezes de outras maneiras, né, porque a ansiedade, ela tem milhares de componentes, né, a ansiedade, a gente meio que pincelou aqui algumas coisas, mas eu quero bater um papo com vocês e eu quero que vocês tragam mesmo as perguntas na caixinha para que a gente possa discutir isso em outros episódios. E é isso, pessoal. O primeiro episódio vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Camila. Adorei as perguntas que você trouxe, né, Camila? Você ter se disposto, né, a expor um pouquinho aqui, né, das coisas que você enfrenta no dia a dia. Acredito que as pessoas também poderão se beneficiar muito das perguntas que você fez, porque de fato são questões que aparecem muito nas redes sociais, né? Não sei como é que foi para você. Eu adorei esse bate-papo. Se deu tempo, né, de tirar todas as dúvidas. A gente sabe que a gente tem um tempo aqui, mas eu gostaria que você deixasse um pouquinho como é que foi para você participar aqui, falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Eu achei que foi muito rápido. Eu tenho mais um monte de coisa para falar. Na verdade, muito, muito obrigada mesmo. E é aquilo que eu disse, é um exercício diário. Então, vir aqui e expor é algo que eu sinto hoje, essa necessidade de expor, porque eu quero que outras pessoas se beneficiem do que eu me beneficiei, me autoconhecendo e me controlando. Eu mesmo vou fazendo alguns diagnósticos em mim hoje, do tipo, eu preciso parar um pouquinho. Então, às vezes eu vou assistir uma série, vou ler um livro, estou sempre tentando estudar algo que sai do que eu faço hoje, para eu pegar o meu cérebro e ele começar a pensar em outras coisas. Como eu disse, eu sou 220, então eu tenho sempre que estar pensando. Então eu alimento ele com coisas diferentes. Então foi alguns diagnósticos, assim, algumas coisas que eu comecei a fazer para me acalmar, né? E vir hoje mostrar isso também para alguém e tentar ajudá-la, eu fico muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada mesmo por esse convite. Estou à disposição. Não, eu que agradeço. Aí, pessoal, você viu que legal, né, trazer um convidado aqui para falar, né, porque você viu quantas dicas a Camila deu de como ela faz para se regular, para se ajudar no dia a dia, e é isso que é legal, é isso que é importante. Tem algumas coisas que são técnicas que eu trouxe aqui, mas tem essas coisas do nosso dia a dia que a Camila já faz
para que possa contribuir com essa melhora desse bem-estar, né, dessa regulação emocional e coisas que ela faz que dão certo. Então, tem outras coisas que a gente pode fazer também no nosso dia a dia que dão certo. E eu tô pensando muito seriamente, depois desse primeiro episódio, de abrir também a possibilidade de vocês que estão aí em casa, de participarem. Então, assim, vai lá na minha rede social, no Instagram, né, no meu site também tem a descrição de todas as minhas redes sociais, mas vai lá no Instagram, né, se inscreva lá no Instagram se você ainda não me conhece, coloque essas dúvidas nas caixinhas, mesmo no direct, né? Nem todo dia eu consigo abrir caixinha, mas pode me mandar pelo direct. E se você também tiver vontade de vir aqui participar, trazer as dúvidas, né, para que eu possa bater um bate-papo com você, será muito bem-vindo. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade, né, de você poder saber sobre esses assuntos e também levar do seu conhecimento para outras pessoas que enfrentam essas mesmas questões no dia a dia. Muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz de terminar esse primeiro episódio aqui falando de um assunto que vocês me pedem bastante, que é a ansiedade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.